A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Por favor, pegue a palavra de Deus e abra a sua Bíblia comigo hoje, no Evangelho de João, no capítulo de número 18. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 18. Eu quero fazer com você a leitura dos versículos 28 e 29. Terceiro lugar que Jesus derramou seu sangue, o pretório. Vamos meditar na palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 18, versículos 28 e 29. Quem achou, diga amém. Se você estiver sem a palavra, faça um sinal com a mão, vamos providenciar uma Bíblia para você. Ou então se aproxima de alguém que tem um exemplar do Evangelho Santo, para que você possa acompanhar a leitura. Quem me assiste pelo youtube.com/Fernando Helves, o texto vai estar à disposição no vídeo. Todos encontraram? Está escrito assim: depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem, poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Amém? Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, levado para o sinédrio e julgado falsamente pelos membros do sinédrio. Só que era Páscoa, e eles hipocritamente não queriam se contaminar com o sangue que Jesus estava derramando, e eles precisavam de alguma maneira legalizar aquele falso julgamento, aquela falsa condenação que eles haviam proferido contra Jesus, e eles precisavam do carimbo, do aval de Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Por isso eles levam Jesus até o lugar aonde Pilatos julgava. O pretório era uma espécie de tenda. Não era um lugar tão imponente, grande, edificado, como se vê nas novelas, nos filmes, nas séries. Não. O pretório era uma tenda onde o governador da Judéia ficava. A casa do Pôncio Pilatos era bem distante ali do pretório, e como era a Páscoa, Jerusalém estava lotada de pessoas, e Pilatos, para manter a ordem, para manter a organização da cidade, estava no pretório, e ele é surpreendido quando os fariseus, os escribas, os sacerdotes, os membros do sinédrio, levam Jesus manietado, amarrado, e lhes apresenta, querendo que Jesus fosse condenado por ele, Pilatos. E Pilatos pergunta: qual é a acusação? E ali, mais uma vez, Jesus vai derramar o seu sangue. De todos os lugares, no pretório, foi o lugar que Jesus mais derramou o seu sangue. Você crê nessa palavra? Quantos acreditam que esta palavra é de Deus? Diga glória a Deus. Eu vou ler apenas o versículo 29, porque o Pilatos pergunta sobre a acusação. Não tinha acusação nenhuma. Você vai ver que o próprio Pilatos vai declarar Jesus inocente. Então leia comigo o versículo 29, vamos lá. Então, com mais fé, igreja. Então, Pilatos saiu
E disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Você crê nessa palavra? Toma posse dela. Então vamos aplaudir a palavra de Deus com muita fé, com muita alegria. Vamos aplaudir, igreja, vamos engrandecê-lo, exaltá-lo, vamos bendizê-lo, oh glória! Senhor nosso Deus e nosso Pai, venha falar conosco agora através da pregação da Tua palavra. Nós não estamos aqui, Senhor, para ouvir homem, nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Então, Pai querido, que o homem diminua, que o Senhor cresça. Toma os lábios do Teu pregador, a boca do Teu mensageiro, e envia a Tua palavra com poder e autoridade, e que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Podeis se assentar, podeis tomar o vosso assento. O pretório era um lugar onde o comandante romano julgava as causas. Esta palavra deriva do latim praetorium, que significa lugar do pretor, ou tenda do general. Era uma tenda onde Pôncio Pilatos, governador da Judeia, se estabelecia, julgava as causas e comandava toda aquela região. O sinédrio já havia condenado Jesus, mas hipocritamente, por ser Páscoa e por ter o intuito de participarem dignamente da Páscoa, eles optaram por levar Jesus até o governador romano. Ainda que não precisasse, eles poderiam matar Jesus segundo a lei judaica, e você vai entender por quê. Mas como eram hipócritas por essência, e para que se cumprisse a escritura, Jesus é levado até o pretório, porque somente ali no pretório Jesus poderia ser condenado e morrer da maneira que no qual havia sido profetizado e dito por ele mesmo. Jesus disse que iria morrer, e a sua morte seria a morte de cruz, e somente os romanos é quem condenava homens infratores à morte, e morte por crucificação. No entanto, quando eles colocam Jesus diante de Pilatos, Pilatos não quer julgar Jesus. Nós vamos analisar os fatos, e nós vamos ler textos em Marcos, em João, em Lucas e em Mateus. E na medida que nós formos lendo esses textos, nós vamos montar a história como ela se sucedeu. E a cada leitura, nós vamos extrair ensinamentos preciosos da parte de Deus para as nossas vidas. A primeira coisa que se destaca aqui é que Pilatos não queria julgar Jesus. Aqui mesmo em João, no capítulo 18, o versículo 30 diz assim, responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Ou seja, não tem por que eu julgá-lo. O que foi que ele fez? Eles não responderam. Eles apenas disseram assim: se ele não fosse um malfeitor, se ele não fosse um infrator, nós não teríamos trazido ele até você. Se o trouxemos, é porque ele é um fora da lei, ele é um infrator, ele é um delinquente, ele tem que ser julgado e condenado. Então Pilatos, que não queria julgar Jesus, Pilatos apenas diz: então faça o seguinte, leve-o de volta e julguem vocês conforme a lei de vocês. Pilatos não queria julgar Jesus. Aí é que a hipocrisia dos membros do sinédrio transparece de uma maneira gigantesca.
eles vão responder dizendo que a eles não era lícito matar. Uma grande mentira, porque eles sim poderiam matar, principalmente pela acusação ou pelo julgamento e a condenação que eles proferiram contra Jesus. Mas primeiramente eles dizem assim, versículo 31, parte B: a nós não é lícito matar pessoa alguma. Eles estão aqui invocando um artigo da Torá, Êxodo 20, versículo 13, que diz: não matarás. Eles estão invocando o artigo da lei que diz: não matarás. Êxodo 20, versículo 13. Porém, no entanto, entretanto, eles estão mentindo. Por quê? Porque eles estão acusando Jesus de blasfêmia. Lembra do que disse o sumo sacerdote Caifás, quando rasgou as vestes e disse: para que precisamos mais de testemunhas? E ele rasga as vestes e grita bem alto: ele blasfemou, é blasfêmia. E sabe o que é que a lei dizia? A lei judaica, a lei de Moisés. Qual era a punição para aquele que era pego, condenado à blasfêmia ou por blasfêmia? A condenação era a morte, e morte por apedrejamento. Eu vou pedir para você deixar João marcado, por favor. Eu preciso ler esse texto na íntegra e na lei como ele está escrito. Vá comigo a Levítico, capítulo 24. E vocês irão entender que eles estão mentindo e praticando uma grande hipocrisia quando dizem: não nos é lícito matar. Mentirosos e hipócritas. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente o quê? Morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará, assim o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor será o que, igreja? Será morto. A acusação não é blasfêmia? A condenação não é por blasfêmia? Então a lei mosaica, a lei judaica, a lei dos judeus permitia então que o sinédrio, sem necessitar da autorização de Roma, pudesse matar Jesus. E agora o governador romano está dizendo: julguem vocês conforme a lei de vocês. Ainda que eles precisassem de uma autorização romana para matar Jesus, Pôncio Pilatos agora está dando: julguem vocês e condenem vocês conforme a lei de vocês. Mas por que eles não estão querendo condenar Jesus? Primeiro, pela grande hipocrisia daqueles homens. Volte lá a João 18, volte lá rapidinho, porque olha que hipocrisia no versículo de número 28, olha que hipocrisia. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Concorda que é uma grande hipocrisia? Não vamos matá-lo, porque hoje é Páscoa. A Páscoa está se aproximando, não podemos matá-lo. Não podemos nos contaminar. Não podemos nos contaminar com o sangue desse homem. Mas passaram a madrugada inteira acusando Jesus falsamente, mentindo. Passaram a madrugada inteira exercendo uma tortura psicológica, uma tortura física. Bateram, cuspiram, maltrataram, xingaram, mentiram escaradamente, forjaram um testemunho falso,
chamaram pessoas para mentirem, para acusarem Jesus falsamente, hipócritas. Agora não querem se contaminar, mas o principal não é isso. O principal não é isso. Eles não sabiam, mas eles estavam fazendo tudo isso para que se cumprisse a palavra e a profecia que dizia que Jesus não poderia morrer apedrejado. A morte do Senhor teria que ser morte de cruz. Tanto que aqui, em João 18, no versículo de número 32, olha o que diz o irmão João. Ele diz assim, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. E o que foi que Jesus disse, pessoal? Mateus 20. Vamos lendo os textos e montando aqui o nosso quebra-cabeça, tá? Mateus 20, e você vai ver que um texto se encaixa no outro. João disse que Jesus havia falado da sua morte, e o Mateus escreveu o que Jesus falou. Olha como a palavra de Deus é maravilhosa. Mateus 20, versículo de número 17. Quem achou, diga amém. Está escrito, Mateus 20, 17. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Diga glória a Deus. Eu vou ser entregue ao sinédrio, escribas, principais sacerdotes, fariseus, vão escarnecer de mim, vão me açoitar e vão me crucificar. Os escribas, os fariseus, por hipocrisia disseram: não nos é lícito matar, ou seja, não podemos matar por causa da Páscoa. Mas não era isso, era a palavra de Deus se cumprindo, porque se os homens de Israel julgassem, condenassem, matassem Jesus, seria por apedrejamento. Mas o próprio Cristo havia dito: eu vou morrer, mas irei morrer na cruz. E lá na cruz ele morreu, e com ele venceu a morte e o inferno, e nos deu a salvação e a vida eterna. Oh glória! Diga glória a Deus, diga: Jesus morreu na cruz para me salvar. Amém, igreja? Volte a João 18, por favor. Volte a João, vá comigo a Lucas 23 agora. Lucas 23, por favor. Veja que já lemos João, já lemos Mateus, vamos agora a Lucas. Porque não obtendo uma resposta positiva de Pilatos, eles vão acusar Jesus agora de 3 coisas. Qual é a acusação? Se ele não fosse um malfeitor, nós não nos traria aqui. Então, julguem ele conforme a lei de vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. Não tiveram uma resposta positiva de Pilatos. Então eles ficaram pensando, maquinando. Nós precisamos de um argumento plausível, nós temos que condenar este homem, nós temos que acusar ele de alguma coisa. O governador não vai aceitar qualquer coisa. Aí eles acusaram Jesus de 3 coisas, Mateus 23, versículos 1 e 2. Só no versículo 2 tem 3 acusações. Está escrito assim: e levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. Para você ver que é a mesma história, tá bom? E começaram a acusá-lo dizendo: primeiro, havemos achado este pervertendo a nossa nação. Primeira acusação. Eles acusaram Jesus de perverter a nação deles. Pilatos pouco se importou. Pilatos nem deu bola. Pilatos nem levou em consideração, porque afinal de contas,
Pilatos era romano. Pilatos batia continência para César. Pilatos estava preocupado apenas em manter a ordem. A preocupação de Pilatos era seguir à risca as ordens de César. E ele pouco estava se importando com o que acontecia entre os judeus, era problema deles. Por isso que ele disse: julguem vocês conforme vocês quiserem, tenho nada a ver com vocês, problema é de vocês. Tenho nada a ver se ele está pervertendo a lei de vocês, se ele está falando contra vocês, qual o problema disso? Tenho nada a ver com isso, não deu nem importância. Aí eles pensaram: não, tem que falar alguma coisa contra Roma. Tem que falar alguma coisa contra Roma. Aí eles acusaram Jesus da seguinte coisa, segunda acusação: proibindo dar o tributo a César. Opa, falou de César. Talvez agora o Pilatos dê importância, falou de César. Mas mais uma acusação sem peso algum, sabe por quê? Porque sempre tinha gente falando isso, sempre tinha um ou outro se rebeliando, dizendo que não iria pagar os tributos romanos. E isso era uma grande mentira, porque certo dia, eles mesmos, os fariseus, provando Jesus, chegaram até Jesus e disseram: Rabi, mestre, é lícito ou não pagar tributo a César? Jesus tomou a palavra e disse: de quem é o rosto nesta moeda? E de quem é essa inscrição? E disseram eles: é de César. E Jesus falou: então, dai a César o que é de César e a Deus o que é. Acusação muito fraca. Pilatos também não deu importância. Só que a terceira acusação deixou Pilatos atento, porque eles disseram assim, no final do versículo de número 2, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o que, igreja? O rei. Ele está dizendo que é rei. Essa chamou a atenção de Pilatos. Por quê? Porque o rei era César. E Israel estava sob o domínio de Roma. E ainda que eles tenham deixado lá o Herodes comandando a Galileia, porque a nação estava dividida, o Pilatos governava a Judéia, o Herodes a Galileia. Os Herodes, antes do governo romano, eram os reis, se assim podemos dizer, mas o Herodes estava ali apenas para cumprir tabela. César deixava o Herodes ali na Galileia apenas para não ter montim, para não ter rebelião. O Herodes achava que era importante, mas na realidade não mandava em nada. Quem mandava em tudo mesmo era Pilatos e ponto final. Então, se ele está dizendo que é rei, então ele está falando contra o imperador. Se ele diz que é rei, então ele está falando contra Roma, ele está falando contra César. Então deixa eu conversar com este homem para tirar essa história limpo. Volte para João, no capítulo 18. O relato de João é mais amplo. E aqui o Pilatos vai fazer um interrogatório a respeito disso. Veja, João 18, versículo de número 33, está escrito: tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência. Ele voltou para dentro da tenda, para a tenda do pretório, e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Como se dissesse assim. Eles acabaram de gritar e dizer que você está dizendo por aí que você é rei. Como se dissesse: agora eu preciso averiguar essa história, eu preciso que você me diga que você é ou não o rei, tu é o rei dos judeus? Primeira pergunta que o Pilatos faz. Jesus responde assim. Respondeu-lhe Jesus:
Tu dizes isso de ti mesmo? Ou disseram tu outros de mim? Jesus responde, né? Você está falando isso porque você reconhece? Ou porque eles falaram isso ao meu respeito? E eu pergunto, você que reconhece Jesus como rei, porque você crê que ele é o nosso rei, ou porque disseram para você que ele é rei? No começo, nós cremos porque nos falam, porque sempre há alguém que fala de Jesus para outro alguém. Alguém falou de Jesus para você, e a partir de então, você passou a acreditar nele, sim ou não? Mas hoje você não crê nele apenas porque um dia te disseram. Hoje você crê verdadeiramente que ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis e o Salvador, Jesus Cristo o Senhor. Quem crê que ele é o Salvador, diga glória a Deus. Oh glória, diga: Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? Diga glória a Deus. Aí Pilatos continua o interrogatório, versículo de número 35. Pilatos respondeu: sou eu judeu? Respondeu perguntando, né? Sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizestes? O que foi que você fez para este povo, o teu próprio povo, te entregar a mim? Como se dissesse: eu posso fazer com você o que eu bem entender. Eu posso fazer com você o que eu bem quiser. O que foi que você fez então para inflamar o teu próprio povo contra mim? Mais uma pergunta que ele faz. Então Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Meu reino não é daqui. Meu reino não é deste mundo, porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam em meu favor. E onde é que estavam os servos de Jesus? O Pedro estava lá de longe, escondido e mentindo, dizendo que não conhecia Jesus. Não sei quem ele é. Não, nunca ouvi. Teve um que disse assim: ele é um dos seguidores do Jesus o Nazareno, porque o jeito dele, o modo dele falar o entrega. E aí o Pedro: não, eu não sei quem é esse homem, negou Jesus. E os outros estavam lá no cenáculo, escondidos, tremendo de medo, pensando assim: se está acontecendo isso com o Senhor, daqui a pouco vai acontecer com a gente também. Era onde estavam os servos do Senhor Jesus. Meu reino não é daqui. Meu reino não é deste mundo. O nosso também não. Amém? O nosso reino também não é daqui. O nosso reino é o reino de Deus, é o reino dos céus. Quem vai para o reino dos céus, diga glória a Deus. Aí Pilatos vai dizer assim, versículo 37. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí Pilatos pergunta outra vez. Disse Pilatos: que é a verdade? Então me diga, homem, o que é a verdade? O único erro do Pilatos foi não ter ficado para ouvir a resposta principal. Porque todas as outras perguntas, ele parou e ouviu atentamente a resposta de Jesus. Mas a principal ele não parou para ouvir. Quando
ele perguntou a Jesus: o que é a verdade? Ele saiu, olha o final do versículo 38. E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Ele não parou para ouvir a resposta. Resposta essa que todos nós aqui conhecemos. Disse ele a Filipe, vamos lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pilatos perguntou: quem é a verdade? Nós cristãos temos essa verdade em nós, porque a verdade se chama Jesus Cristo, o Senhor, ou glória. Vamos exaltar o nome dele, vamos dizer que conhecemos a verdade. Diga: Jesus é a verdade. Diga: glória a Deus. Aí qual foi a conclusão de Pilatos? Final do versículo 38. Não acho nele crime. Crime o quê? Crime algum. Só que os judeus não iriam desistir. Temos que continuar acusando ele. Marcos, ele fala da continuação das acusações. Vá comigo a Marcos capítulo 15, por favor. Marcos capítulo 15, versículo de número 3. Olha o que diz aqui, Marcos 15, versículo 3. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Agora, Jesus ficou como, pessoal? Jesus ficou em silêncio, Jesus ficou calado. E por que o texto diz que o Pilatos ficou maravilhado? Porque qualquer pessoa nessa condição iria procurar de algum modo argumentar, se defender. E mesmo no início do interrogatório, em João, quando Jesus respondia a Pilatos, em nenhum momento ele pediu a palavra para dizer que estava sendo acusado falsamente, injustamente, que aquele julgamento tinha sido uma farsa, que ele estava sofrendo apenas perseguição, coisa que qualquer uma aqui faria, sim ou não? Qualquer uma aqui no lugar de Jesus iria abrir a boca e ia gritar aos quatro cantos e iria dizer que estava ali porque estava sendo perseguido, que as acusações eram falsas, porque eles queriam matar você, mas estavam mentindo. Qualquer um iria gritar e iria declarar inocência. Jesus estava dentro do pretório, os judeus estavam do lado de fora, gritando, apontando, acusando Jesus. Pilatos voltou até lá e perguntou: você não está ouvindo o que estão falando ao teu respeito? Você não vai dizer nada? Você não vai se defender? Você não vai advogar em seu próprio favor? E Jesus ficou em silêncio, porque assim tinha de ser, porque todas aquelas acusações não era contra ele, mas era contra cada um de nós. E como ali ele estava para ser condenado, crucificado e morto por cada um de nós, em silêncio esteve, em silêncio permaneceu. Diga glória a Deus. Amém? Então Pilatos mais uma vez vai dizer: esse homem é inocente. Só que eu quero ler agora o relato de Lucas, Lucas 23, porque Lucas nos dá um novo parâmetro. Lucas 23,
Olha o versículo 4. Lucas 23, 4. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Não acho culpa alguma neste homem. E por que Pilatos mais uma vez assim declara? Porque Jesus tinha que ser condenado, porém declarado inocente. Um inocente teria que morrer pelos culpados. E os culpados somos nós. Amém? Esse homem não tem culpa alguma. Esse homem é inocente. Só que os judeus não pararam e deixaram escapar que Jesus era galileu. E como Pilatos desde o começo não estava querendo julgar Jesus, como Pilatos desde o início não estava disposto a participar daquele julgamento, Pilatos pensou: ele é galileu? Então eu vou mandar ele para o Herodes, porque a minha jurisdição é a Judéia. Herodes é responsável pela Galileia, ainda que ele estava lá apenas como um fantoche do César. Mas como eu não quero me envolver com o assunto deles, vou mandá-lo para o Herodes. Olha o que diz aqui no versículo de número 5. Ó. Mas ele insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Galileia, opa, Galileia? Ah, então tá bom. Então faça o seguinte, ó, versículo 6. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Jerusalém ficava na Judéia. O Herodes tinha uma casa de veraneio chamada Fortaleza Antônia. Era Páscoa, o Herodes foi passar a Páscoa lá na Judéia. Aí quando o Pilatos ouviu: ele é galileu, então vamos fazer o seguinte, manda ele lá para o Herodes, porque os crimes que ele cometeu, em outras palavras, está na jurisdição do Herodes. Manda ele para lá. Aí levaram Jesus para a Fortaleza Antônia, que é o que nós vamos falar domingo que vem. Amém, gente? Domingo que vem a gente fala do encontro de Jesus com Herodes. Só que, depois que Jesus esteve com Herodes e Herodes não encontrou nada, o Herodes mandou Jesus de volta para o Pilatos, lá no pretório. E é aí que o espancamento, o açoite começa. Eu quero ler com você isso em João capítulo 19. João 19. Olha o que vai dizer aqui a palavra. Eu quero refletir com você no açoite que Jesus levou. E por que eu digo para você que ali foi o lugar que ele mais derramou o sangue? João 19, versículo 1, está escrito: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Sabe o chicote? Acredita-se que tinha um cabo, pouco mais de 25 a 30 centímetros. E o tamanho era em torno de 1 metro a 1,10 m. Não passava disso. Não é um chicote grande, era um chicote pequeno. Só que na ponta se dividia em 3. E os historiadores afirmam que na ponta daquele chicote tinha pedaços de ossos, pequenas esferas, materiais que poderiam causar
cortes, ferimentos e hematomas. Dentro do parâmetro da medicina, levando em consideração a quantidade de chibatadas que Jesus possivelmente levou, que acredita-se que foram 39, porque a punição era 40 chibatadas, mas eles sempre davam 39 chibatadas, pois acreditavam que a 40ª poderia levar a pessoa à morte, então eles paravam na 39. Pelo fato de ter 3 pontas, o cálculo deve ser multiplicado por 3, ou seja, seriam 39 vezes 3, que dariam 127 chicotadas, ou o impacto de 127 chicotadas. Jesus sofreu de uma maneira absurda, porque com a força de cada golpe, era como se ele estivesse levando 3 chicotadas ao mesmo tempo. As esferas batiam e causavam hematomas, e acredita-se que possivelmente ele passou a ter hemorragia interna, e a ponta de osso, a ponta dos ossos na ponta daquele chicote, prendia na pele, prendia no corpo. E Jesus estava praticamente despido. Jesus estava apenas com uma parte que cobria a região íntima do corpo, todo o restante estava nu. E quando eles batiam para pegar em qualquer parte do corpo, inclusive na cabeça, no rosto, nas costas, nos braços, nas pernas, na região do tórax. E quando o chicote batia, prendia, e na força que ele batia, o carrasco também puxava, e arrancava-se a pele da pessoa que estava sendo chicoteada. Jesus, além dos ferimentos externos, também teve ferimentos internos. Jesus sofreu muito naquela sessão horrenda de espancamento. E eram 2. Jesus não tinha tempo de respirar, nem do primeiro golpe dado pelo primeiro carrasco. Quando um batia, o outro já vinha na sequência, assim por diante. A hemorragia interna muito provavelmente o sufocou por horas. Seus pulmões começaram a encher de água e sangue. A prova disso é que quando ele está na cruz, quando ele é ferido ao lado por aquele soldado, jorra água e sangue. Jesus teve ferimento no pâncreas, no baço, nos rins. E alguns chegam a afirmar que os cortes poderiam ser tão profundos que, dependendo do corpo do homem, as costelas poderiam ficar expostas, os ossos ficavam expostos. Não se pode afirmar se era o caso de Jesus, porque não se sabe se Jesus era um homem magro ou um homem mais forte, mas em alguns casos isso acontecia. Eu estou falando baseado em muita coisa que li e pesquisei sobre o assunto. Era uma sessão horrenda de espancamento. Chicote no rosto, no peito, nos braços, nas pernas, nas costas, em todo o lugar. Depois, já que Jesus se declarava rei tem coroa, né? Acharam por bem fazer uma coroa de espinhos. E os espinhos não eram esses espinhos pequenininhos que a gente vê em uma rosa. Eram cravos gigantescos. Cravos gigantescos. E eles teceram aquela coroa de espinho. Inclusive, está até na capa do livro Tudo pelo Sangue.
E eles introduziram na cabeça de Jesus, e acredita-se que perfurou. Alguns dos espinhos perfurou, introduziram na cabeça do Senhor. Imagina só a tortura que Jesus estava sofrendo. E após derramar o seu sangue ali, Pilatos o entregou de volta para os judeus. Versículo 2, João 19, 2. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram a veste de púrpura. Vou falar nisso no próximo domingo, tá? E diziam: salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eis aqui, vou-lo trago fora para que saibais que não acho nele crime algum. Mais uma vez ele diz, ele não tem culpa nenhuma. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura. E disse-lhe Pilatos: eis aqui o homem. E Pilatos deu uma última chance para eles. Não acho culpa alguma nesse homem. Na Páscoa, usando de benevolência, libertamos um prisioneiro. Eis aqui Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Não, não diga isso, ele não é nosso rei. Nosso rei é César, disseram eles. E Barrabás, o salteador. Quem vocês escolhem? E eles escolheram Barrabás. E Pilatos perguntou: e Jesus, o que é que eu faço? Eles disseram, versículo 6. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhe Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o. De novo, gente, porque eu nenhum crime acho nele. Esse homem não tem culpa alguma. Por que ele não tinha culpa alguma? Porque a culpa era nossa. Ele foi crucificado e derramou todo o seu sangue por cada um de nós. Amém? Quem crê nessa palavra? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.